Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje é a nossa primeira aula sobre deslocamento do equilíbrio heterogêneo. E vocês vão ver que para o equilíbrio heterogêneo, o princípio de Le Chatelier continua valendo, mas existem algumas ressalvas. Vamos começar analisando a influência da temperatura. Qual será a influência da temperatura no deslocamento do equilíbrio heterogêneo? A gente sempre fala de equilíbrio através de uma reação reversível do tipo A em equilíbrio com B. Para os equilíbrios heterogêneos, a influência da temperatura segue exatamente as mesmas regras que nós já vimos para os equilíbrios homogêneos. Ou seja, o aumento da temperatura, se você aumentar a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido endotérmico da reação, no sentido endotérmico. E se você reduzir a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido exotérmico da reação. Bom, endotérmico está associado à absorção de energia. Se você aumenta a temperatura, você está fornecendo mais energia. Pelo princípio de Le Chatelier, o sistema compensa esse aumento de energia absorvendo mais energia. Por isso, o equilíbrio é deslocado no sentido endotérmico. Quando a gente fala de exotérmico, a gente está falando de liberação de energia. Então, se você reduz a temperatura, você retira mais energia e o sistema responde liberando mais energia. Vamos ver como que isso fica num exemplo. A gente vai estudar a decomposição do carbonato de cálcio. O CaCO3, na fase sólida, se submetido a uma temperatura muito alta num recipiente fechado, fica em equilíbrio com óxido de cálcio, que também é sólido, e gás carbônico, que é um gás. Se você aumenta a temperatura para essa reação, você favorece a formação de óxido de cálcio e gás carbônico, porque no sentido da esquerda para a direita, a reação é endotérmica, ela acontece com absorção de energia. Vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo é da vaporização da água. A gente já viu que a água líquida fica em equilíbrio com água na forma de vapor. Isso a temperatura ambiente mesmo. Se você fornece energia, o que você está fazendo com a temperatura? Bom, se você fornece energia, você está aumentando a temperatura. Então, você favorece a formação de água na forma de vapor. Você favorece a vaporização, que é a reação no sentido endotérmico. No sentido exotérmico, que é a condensação desse vapor, você está falando de uma reação exotérmica, onde há liberação de energia. Então, se você diminui a temperatura, você favorece a formação de água líquida. E olhando na reação aqui de cima, se você diminui a temperatura, você favorece a formação de quem? A formação do carbonato de cálcio. É isso aí, pessoal. Na próxima aula, a gente fala sobre influência da pressão total sobre o sistema. Um grande abraço e até lá!